Imagine o seguinte: um jovem rei, carregando o peso de suceder o grande Davi no trono de Israel. Ao invés de riquezas ou vitória sobre seus inimigos, ele faz um pedido inesperado a Deus: sabedoria. Neste vídeo, você vai conhecer a fascinante jornada de Salomão, desde a coroação até o auge de sua fama, com decisões e julgamentos que marcaram para sempre a história. Vamos explorar as escolhas que moldaram sua vida, as lições que ele deixou e até os erros que o afastaram de Deus. Está preparado para descobrir a verdadeira essência da sabedoria e como ela pode transformar sua vida? A ascensão de Salomão e o pedido por sabedoria. Salomão, filho do grande rei Davi e de Batseba, sua própria existência já era marcada por uma história de arrependimento e redenção. Davi havia cometido adultério com Batseba e causado a morte de seu primeiro marido, Urias. Mas, mesmo em meio a esse contexto, Deus perdoou Davi e abençoou o casal com Salomão. Ele foi escolhido para suceder seu pai no trono de Israel. Sua trajetória como rei começou quando Davi já estava envelhecido, e disputas internas ameaçavam a estabilidade do reino. Adonias, meio-irmão de Salomão, tentou se proclamar rei, mas com o apoio de profetas como Natã e líderes como Batseba, Salomão foi finalmente ungido como sucessor de Davi. Assim, ele foi coroado como o último rei da Israel unida, cumprindo a promessa que Deus havia feito a Davi de que sua linhagem permaneceria no trono. Davi declarou Salomão como seu sucessor, conforme registrado em 1 Reis 1:28-30. E isso marcou o início do reinado do homem que seria lembrado por sua incomparável sabedoria e riqueza. Mesmo jovem, Salomão tinha noção da grande responsabilidade que lhe aguardava ao liderar o povo de Israel. Sua famosa história de sabedoria começa em Gibeão, o maior local de adoração da época. Lá, Deus apareceu a Salomão em um sonho, oferecendo-lhe qualquer coisa que desejasse. Em 1 Reis 3:5-9, Salomão, ao invés de pedir riquezas ou longa vida, surpreendeu a todos com seu pedido humilde: um coração sábio e discernimento para governar o povo. Essa decisão tocou profundamente a Deus, que não apenas concedeu sabedoria a Salomão, mas também prometeu riquezas e honras, tornando-o o homem mais sábio e próspero de sua época. O julgamento das duas mães. Uma das histórias que mais exemplificam a sabedoria de Salomão é o caso das duas mulheres que disputavam a maternidade de um bebê. Primeiros livros de Reis 3:16-28. Duas prostitutas foram ao tribunal de Salomão alegando serem a mãe da mesma criança. Uma delas afirmou que durante a noite, a outra mulher havia acidentalmente sufocado seu próprio filho e, em seguida, trocado os bebês para ficar com o filho vivo. Salomão, em um ato de sabedoria, propôs cortar o bebê ao meio, dando metade a cada uma. A verdadeira mãe, cheia de compaixão, preferiu abrir mão de seu filho a vê-lo morto, revelando assim sua verdadeira identidade. O povo de Israel ficou impressionado com o julgamento, pois perceberam que a sabedoria de Deus estava com Salomão, trazendo-lhe renome e respeito por toda a nação. E se você me acompanha aqui, você sabe que o objetivo do nosso canal é compartilhar as coisas que eu aprendi de uma forma muito simples e que qualquer pessoa possa entender. Agora que você chegou, que tal deixar o seu like? E se você for novo, lembre-se de se inscrever. As esposas de Salomão e sua influência. Embora fosse um rei de sabedoria extraordinária, Salomão também ficou conhecido por suas muitas esposas e concubinas, que acabaram desempenhando um papel significativo em sua vida e, eventualmente, em sua queda. Segundo 1 Reis 11:1-4, Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas, muitas delas
de nações estrangeiras. Em seu desejo de estabelecer alianças políticas com outros reinos, Salomão se casou com mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas, além de filhas de reis de regiões próximas. Com o tempo, as esposas de Salomão o persuadiram a adorar deuses estrangeiros, desviando seu coração do Deus de Israel. Ele construiu altares e santuários para os deuses de suas esposas, como Astarote, deusa dos sidônios, e Milcom, abominação dos amonitas. Essas atitudes desagradaram a Deus, e o julgamento foi severo. Após sua morte, o reino de Israel seria dividido, como relatado em 1 Reis 11, 9 a 13. A fama internacional e a visita da rainha de Sabá. A sabedoria e as realizações de Salomão atravessaram fronteiras, chegando até os ouvidos de governantes de terras distantes. Um dos visitantes mais ilustres foi a rainha de Sabá, que veio do sul da Arábia, atraída pela fama de Salomão e pela sua relação com o nome do Senhor. 1 Reis 10, 1 a 13. Chegando com uma comitiva impressionante e carregada de presentes, a rainha de Sabá desafiou Salomão com enigmas e questões complexas para testar sua sabedoria. Salomão respondeu a todas as suas perguntas, e a rainha ficou maravilhada com sua inteligência, com a riqueza de seu palácio e com a organização de seu reino. Ela reconheceu que o que ouvira sobre Salomão não era nem metade do que viu com seus próprios olhos, e louvou ao Deus de Israel por ter estabelecido um rei tão sábio para governar seu povo. Antes de partir, a rainha presenteou Salomão com grande quantidade de ouro, especiarias e pedras preciosas, consolidando ainda mais sua reputação de homem mais sábio e rico do mundo. A construção do Templo de Jerusalém. Uma das maiores realizações de Salomão foi a construção do Templo em Jerusalém, um projeto iniciado por seu pai, Davi, mas que foi confiado a ele para a execução. 1 Reis 6 a 7. Salomão não poupou esforços nem recursos para construir uma casa para o Senhor, utilizando materiais de altíssima qualidade, como madeira de cedro do Líbano e ouro puro para o revestimento interno. O templo foi erguido em 7 anos, com detalhes precisos e um padrão de construção grandioso. O templo não era apenas um local de culto, mas um símbolo da aliança entre Deus e Israel. Após sua conclusão, Salomão dedicou o templo em uma grande celebração, com sacrifícios e oração. Ele orou para que Deus ouvisse as orações de todos que viessem ao templo, em busca de perdão e auxílio. Este ato de devoção fortaleceu o elo entre o povo de Israel e seu Deus. Os escritos de Salomão e sua sabedoria. Além de ser rei, Salomão também foi um escritor prolífico. Ele escreveu milhares de provérbios e cânticos, registrando seu conhecimento sobre diversos assuntos, incluindo botânica, zoologia e filosofia. 1 Reis 4:29 a 34. Salomão é autor de grande parte do livro de Provérbios, de Eclesiastes e de Cântico dos Cânticos. Esses escritos são lidos até hoje e oferecem ensinamentos profundos sobre a vida, a moralidade, a sabedoria e o amor. O declínio de Salomão. Embora Salomão tenha começado seu reinado com humildade e devoção, seu coração se desviou com o tempo, devido, em grande parte, às suas esposas estrangeiras. A idolatria, os excessos e a construção de altares para outros deuses marcaram a última fase de seu governo. Em 1 Reis 11:9 a 13, Deus adverte Salomão, dizendo que o reino seria tirado de sua linhagem. Mas, em respeito a Davi, isso só aconteceria após sua morte. Ao final de sua vida, Salomão perdeu o fervor de sua juventude. Seus feitos e sabedoria ainda eram lembrados, mas seu legado também incluía as consequências de seus erros. Ele morreu após 40 anos de reinado
e foi sepultado em Jerusalém, deixando o trono para seu filho Roboão. 1 Reis 11:41 a 43. A sucessão de Salomão levou à divisão do reino de Israel, conforme Deus havia predito. Lições da vida de Salomão. A história de Salomão é um lembrete poderoso sobre o valor da sabedoria, mas também sobre os perigos de desviar o coração dos ensinamentos de Deus. Salomão foi o homem mais sábio de sua época, mas sua vida ilustra que até a maior das sabedorias é insuficiente sem fidelidade e obediência a Deus. Salomão é lembrado na Bíblia como o rei mais sábio e próspero de Israel, alguém a quem Deus concedeu uma sabedoria imensurável e riquezas extraordinárias. Sua história mostra como a busca sincera por sabedoria e discernimento espiritual é honrada por Deus, que não apenas atendeu seu pedido, mas o abençoou com prosperidade e influência. A vida de Salomão também ilustra os desafios de manter a fidelidade em meio ao poder e à riqueza. Ele começou seu reinado com grande humildade e desejo de agradar a Deus, mas ao longo do tempo, suas alianças com outras nações e seus muitos casamentos com mulheres estrangeiras desviaram seu coração para longe do Senhor. Esse afastamento trouxe consequências não só para ele, mas para todo o reino de Israel, que foi dividido logo após sua morte. O legado de Salomão, porém, permanece através dos escritos que compôs, como os Provérbios, o Cântico dos Cânticos e o Eclesiastes, que são leituras profundas sobre a vida, a sabedoria e a busca pelo sentido da existência. Ao final de sua vida, segundo o relato de Eclesiastes, ele parece ter refletido sobre as suas escolhas e os efeitos de seu afastamento de Deus, concluindo que o verdadeiro propósito da vida é temer a Deus e guardar seus mandamentos. A história de Salomão serve de lição tanto sobre o valor da sabedoria divina, quanto sobre o risco do orgulho e da desobediência. Ele nos ensina que Deus é generoso em suas bênçãos, mas também justo em seus juízos. Salomão é um exemplo poderoso de que a verdadeira sabedoria não se trata apenas de conhecimento, mas de uma vida vivida em obediência a Deus. Se você chegou até aqui, parabéns! Qual foi a parte mais interessante do vídeo? Deixe nos comentários e quem sabe sua ideia não aparece no próximo conteúdo. E por isso, vou dar um coraçãozinho, porque acredito que você tem tudo para se tornar uma pessoa sábia e de sucesso. Agora, estão aparecendo na sua tela 2 vídeos que preparei especialmente para você. Ao assistir eles, você vai aprender algo que talvez nunca tenha visto antes. Então, não perca essa oportunidade de aprendizado. Escolha um dos vídeos e assista agora mesmo.